Sejam todos bem-vindos à graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É com imensa alegria, um prazer que estamos aqui mais uma vez, na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus fiel, do Deus verdadeiro. Louvado seja o Senhor por cada vida que já foi resgatada do reino das trevas, da sua maravilhosa luz, e que todos os que já foram resgatados pelo poderoso Evangelho, pelo Santo Evangelho, o glorifiquem. Quero saudar a minha amada esposa, Cheiane Belo, todos os meus filhos ali, aquele hotel na nossa residência. Quero saudar com graça e a paz a irmã Eunice, a irmã Cleide, a irmã Joelma, o irmão Francisco, a irmã Germana. Deus abençoe todos vocês que já estão chegando, a minha sogra, a irmã Socorro Belo, seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma imensa alegria, um imenso prazer estar com todos vocês diariamente, e graças a Deus nas quartas e nos domingos mais cedo, para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua poderosa voz, a sua maravilhosa palavra. Seja bem-vinda, irmã Milagres, graça e paz, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, irmão Nonato, graça e paz, em nome de Jesus Cristo. Estamos todos na presença de Deus para o adorarmos, para o glorificarmos, e agora nós iremos fazer uma oração. Vamos colocar diante do Senhor a vida de cada um que já se encontra presente, conectado, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós aqui estamos mais uma vez, aqui no templo, sabedor de que não estamos só, estamos com o Senhor. Que o Senhor continue abençoando, trabalhando, que em breve, meu Deus, os cultos voltem às suas normalidades no templo, os cultos presenciais. Nós cremos que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, e o Senhor há de fazer, meu Deus, grandes coisas no nosso meio, porque todas as coisas, diz a Tua palavra, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados pelo Teu propósito. Rogamos ao Senhor que abençoe os nossos lares, continue, meu Deus, nos protegendo dessa enfermidade maligna, e que principalmente o Senhor nos purifique dos nossos pecados, para que nós vivamos em santidade de vida, em pureza de coração, na Tua presença, Senhor. Fala mais uma vez essa noite a cada coração, desperta a vida de cada um para fazer a Tua vontade, para Te servir com sinceridade, com santidade, com um verdadeiro compromisso, que é o que o Senhor deseja de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos e pela fé nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe. José de Arimateia, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. E vamos louvar o Senhor, com o hino 7, Maravilhas Divinas, hino 7 do canto cristão. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor
sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. É hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém? Glória a Deus, louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar louvando. Antes que vieste a existir, aleluia, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim, por todo lado a luta nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Aleluia! Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, aleluia, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Aleluia. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim, por todo lado há lutas desse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor.
soberano és tu, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o seu santo nome. Nós vamos abrir o Santo Evangelho que escreveu Lucas. Nós iremos agora meditar na palavra do Senhor. Seja bem-vindo, Edmilson Alves. Seja bem-vindo, Plínio. Graça e paz aí para a irmã Maisone, o Diego, o Deison. Graças a Deus eu consegui colocar os comentários de volta aqui, descobri o problema. E aí, agora eu estou conseguindo ver quem está comentando, curtindo e participando da live ao vivo, porque assim a gente melhor interage, Então vamos, meus queridos e amados, abrir a palavra em Lucas. Também seja bem-vinda, Cruzinho Oliveira. Seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Sinta-se à vontade no nosso meio, apesar de não estar presente em corpo, mas está presente em espírito, certo? Todos aqui presentes em espírito, para juntos adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, nessa noite, a mensagem do Evangelho, baseada aqui em Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. Eu irei iniciar a leitura do versículo 18 ao versículo 20, que diz: E assim como muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui está mais uma vez a tua palavra lida, ela agora será explicada e aplicada aos nossos corações, e nós rogamos ao teu Espírito Santo que fale aos corações que estão, meu Deus, conectados, que estão ao vivo comigo, em um só espírito, numa só fé, buscando ao Senhor, querendo ouvir mais do Senhor, querendo receber uma orientação da tua palavra. Qual é a tua vontade para as nossas vidas, de acordo com o teu santo Evangelho? Então, Senhor Deus, nós oramos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel, sempre fala conosco de uma maneira maravilhosa. Que assim seja nessa noite mais uma vez. Usa o teu servo para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo 6 ao 9, ele fala que mesmo que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Nós precisamos entender, meus queridos e amados e amadas, que só existe um evangelho, só existe um santo evangelho, é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer evangelho que distorce o verdadeiro, qualquer outra mensagem que, mesmo como Paulo disse, que seja anunciada por um anjo que desce do céu, deve ser amaldiçoada, deve ser considerada anátema. Então nessa noite você vai ouvir mais um pouco sobre o verdadeiro evangelho
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho esse que veio ao profeta João, aqui em Lucas capítulo 3, o último profeta do Antigo Testamento. O próprio Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João. E esse episódio aconteceu, diz aqui no versículo 1 de Lucas 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Então nós estamos aqui diante de um cenário de completa corrupção, de completa instabilidade econômica, principalmente moral e espiritual. O mundo na época de João estava em crise, principalmente no âmbito espiritual e moral. A religião estava corrompida, o sistema político estava corrompido, não muito diferente dos nossos dias, como a gente vê crise no meio religioso, vemos crise instalada no setor econômico, no setor político, em várias áreas da sociedade, do mundo, estão sendo afetadas nesses dias, mas a principal crise é moral, é espiritual. Entendo de que do Antigo Testamento para o Novo se passaram mais de 400 anos, onde a voz profética ela foi silenciada. O último profeta lá do Antigo Testamento, antes de João, tinha sido Malaquias, e ele tinha anunciado que Deus iria enviar um que prepararia o caminho para a chegada do Senhor Jesus Cristo. E esse foi João Batista. João Batista chegou mais de 400 anos depois. A palavra de Deus estava silenciada, a voz profética estava silenciada, e João Batista agora recebe a revelação de Deus. Diz a Bíblia que a palavra de Deus veio a João no deserto. Não há nada melhor do que a palavra, meus queridos e amados irmãos, para produzir um verdadeiro avivamento espiritual nos corações. Não há nada melhor do que a palavra de Deus chegando nos nossos dias com poder e autoridade. Não há nada melhor do que o santo evangelho, o poderoso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para transformar as vidas, para acabar com as crises existenciais, com a crise moral, com a crise espiritual, para transformar os corações das pessoas, para converter as almas, porque a maioria das pessoas precisam de ouvir o evangelho. O que o nosso Brasil, o que todos os países precisam é de conversão. A maior necessidade das pessoas é de ouvir o evangelho, é de ouvir a palavra de Deus, é de serem transformadas por essa palavra maravilhosa. E quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia instável, crise política, crise religiosa, corrupção moral, corrupção espiritual, tanto no meio dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, como no meio dos governadores romanos, como no meio dos césares, a palavra de Deus veio. Deus sempre, quando Ele quer restaurar um povo, quando Ele quer restaurar uma população, quando Ele quer restaurar uma vida, Ele vem com a sua palavra. E o interessante é que a sua palavra ela não veio primeiramente para o sumo sacerdote no templo, porque Deus ele não age conforme o nosso querer. Os planos de Deus, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. A palavra de Deus ela veio a João Batista no deserto, um homem que se vestia de uma maneira estranha, que comia um alimento estranho. A Bíblia diz que ele se vestia com roupas de camelo, peles de ovelhas, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. E agora ele está aqui munido com a palavra de Deus no deserto,
e percorre toda a região nas imediações do Rio Jordão. E a sua primeira pregação, a sua primeira mensagem é um chamado ao arrependimento. É isso que o verdadeiro evangelho ensina, anuncia: arrependimento. No versículo 3 ele prega o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele chama os pecadores ao arrependimento. Ele chama as classes ricas, as classes pobres. Ele chama aqueles que viviam apenas na mera religiosidade. Ele chama aqueles que estavam nos mais desgraçados vícios, nas mais funestas corrupções, ao arrependimento. Assim como hoje o Evangelho de Jesus Cristo chama-nos ao arrependimento, nós estamos sendo desafiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a abandonarmos o nosso pecado, a termos um verdadeiro encontro com o Senhor, a termos uma verdadeira transformação de vida, porque é isso que o verdadeiro promove na nossa vida, que ele produz: arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, é mudança de conduta, é mudança de vida, é dar meia volta, é uma conversão radical. Jesus Cristo em Marcos 1,15 disse que o tempo estava cumprido, o reino de Deus estava próximo. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi a primeira mensagem quando Jesus ressuscitou, que ele deu a ordem para os seus apóstolos continuarem pregando o Evangelho. Lá em Atos 3,19, Pedro anuncia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. No dia de Pentecostes, em Atos 2, um pouco antes, quando Pedro terminou de pregar a palavra, aquelas multidões compungiram-se os seus corações, e eles perguntaram: o que faremos, meus irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebam o dom do Espírito Santo. Então há um chamado ao arrependimento, para que haja um encontro verdadeiro com Deus, para que haja uma transformação de vidas. Eu pergunto: você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se converteu ao Senhor? Você já hoje procura viver em obediência, amando o Senhor, fazendo a sua vontade? Quando nós observamos o texto, o que está acontecendo aqui é um cumprimento, diz a Bíblia, das palavras do profeta Isaías, no capítulo 4, conforme está escrito, no versículo 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. E no versículo 8, ele anuncia: produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento, porque o verdadeiro evangelho, ele anuncia arrependimento. Ele chama as pessoas a deixarem seus pecados, a abandonarem seus vícios, a abandonarem as suas mentiras, as suas falsidades, a abandonarem as suas idolatrias. O verdadeiro evangelho chama as pessoas a abandonarem o amor ao mundo, o amor às drogas, o amor à imoralidade, os prazeres pecaminosos dessa terra. O verdadeiro evangelho chama as pessoas a se arrependerem da ganância, da inveja. O verdadeiro evangelho é um chamado ao arrependimento, a uma mudança profunda de vida, radical, onde a pessoa ela vai se envergonhar daquela velha vida que ela tinha antes, e agora vai procurar viver em novidade de vida, agradando ao Senhor. Ela vai deixar as bebedeiras, ela vai deixar as farras, as festas mundanas, ela vai deixar de viver falando mal da vida dos outros, de fofocando. Ela vai deixar de viver uma vida desonesta, uma vida de hipocrisia. Por quê? Porque o evangelho, ele transformará esses corações, essas almas, produzindo um verdadeiro arrependimento,
trazendo essas pessoas de volta para o caminho certo, para o caminho de Deus. Para o caminho de Deus. E quando a pessoa se arrepende, quando ela é chamada ao verdadeiro arrependimento, como uma manifestação visível de que ela está arrependida, ela batiza-se. Não é à toa que João está aqui pregando o batismo de arrependimento. E hoje, quando nós chamamos as pessoas ao arrependimento, como prova de que elas se arrependeram, elas entram numa igreja, elas começam a fazer parte de uma denominação e se batizam, mostrando que elas agora querem ter compromisso com o Senhor, que a fé delas não é apenas intelectual, não é apenas sentimental, não é invisível, ela mostra concretamente a sua fé, ela publica a sua fé, porque ela quer cortar o seu laço, o seu vínculo com o passado, com aquilo que ela sabe que é trevas, que é desagradável a Deus, que a condena, que entristece o coração do Pai Celestial. Quando o Evangelho chega aqui no deserto, anunciado por João Batista, ele diz que todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. O que é que ele está querendo dizer com todos os vales serão aterrados? Essa é uma forma poética de dizer que o caminho do Senhor não terá mais impedimentos. Todos os montes e colinas serão nivelados, ou seja, os obstáculos serão removidos. Mas essas imagens também são metáforas que trazem conotações éticas. Os orgulhosos e arrogantes serão humilhados, é isso que ele está dizendo aqui. Os humildes e simples serão exaltados, e os tortuosos serão transformados. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo produz, transformação de vidas. Nós não podemos aceitar nada mais do que o Evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas, meus queridos. Tome cuidado com o Evangelho que engana, com o Evangelho que não transforma, com o Evangelho aguçado, com o Evangelho açucarado, com o Evangelho aguado, misturado, adulterado, um falso Evangelho, um outro Evangelho, um Evangelho de autoajuda, uma mensagem que gostosa de se ouvir, mas contrária à palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o que transforma. Você precisa ficar com o som evangélico, com a sã doutrina, e esse Evangelho ele anuncia arrependimento. Ele é uma chamada a uma mudança de vida, a uma mudança de comportamento. E somente o Evangelho é capaz de transformar verdadeiramente os corações. Por que há igrejas lotadas de pessoas sem se converter? E por que eu digo sem se converter? Porque não há mudança na conduta da pessoa, não há mudança na mente. As pessoas muitas vezes entram em determinadas igrejas e continuam com as mesmas práticas de antes, com as mesmas práticas que produzem escândalo, trazem vergonha para o nome do Senhor. E nós precisamos entender que o que está faltando é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ser anunciado ao coração dessas pessoas verdadeiramente, para que, ao serem tocadas pela palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhe e produza o verdadeiro arrependimento. Porque sem o verdadeiro arrependimento não há frutos dignos de arrependimento, e sem o verdadeiro arrependimento não há perdão de pecados, não há salvação, não há mudança. Tem que haver um verdadeiro arrependimento, uma repugnância ao pecado, tem que haver uma transformação da mente e do coração, para que a pessoa agora volte-se para Deus e procure viver na sua santa e perfeita vontade.
Esse Evangelho de Jesus Cristo chama as pessoas ao arrependimento, para que elas experimentem a salvação, para que elas desfrutem da salvação da vida eterna. No versículo 6 ele diz: toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Essa salvação, ela é estendida para todos. Todos têm a oportunidade de serem salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele ainda não destruiu esse mundo, diz a Bíblia em Pedro, na carta de Pedro, porque ele está esperando que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que as pessoas se voltem para ele arrependidas, contritas e verdadeiramente convertidas, crendo nele de todo o seu coração. Agora notem que quando o Evangelho anuncia arrependimento e a pessoa não se arrepende verdadeiramente, ela recebe, no lugar da salvação, julgamento da parte de Deus. No versículo 7, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, principalmente aqueles fariseus e escribas que confiavam na sua própria religiosidade, na sua própria justiça pessoal. Ele chama eles, sabe de quê? De raça de víboras. Ele está aqui no versículo 7 dizendo: raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que é que ele está ensinando aqui? Que é chegado o juízo de Deus. O machado já está posto à raiz das árvores. Ou você se arrepende para você viver eternamente, ou você não se arrepende e será condenado eternamente. Porque só há esses dois caminhos, só essas duas portas: a porta que conduz ao céu e a porta que conduz ao inferno. Só há um Deus, que é Jesus Cristo, que nos leva para os céus, e só há um inimigo, Satanás, que tem conduzido muitas pessoas ao inferno. E o Evangelho mostra que é necessário que haja um arrependimento, para que a pessoa não receba a justa ira e o justo julgamento de Deus sobre a sua vida, como estava acontecendo aqui com muitos fariseus que estavam vivendo apenas uma mera religiosidade, apenas de aparência. E o profeta cheio do Espírito Santo, João Batista, mostra que Deus irá julgá-los, dizendo: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Haverá um juízo, meus queridos. O julgamento do Senhor não tardará, ele será inevitável. Todos os seres humanos um dia se encontrarão com o Senhor. Diz a Bíblia que todos nós compareceremos perante o tribunal do Senhor. Por isso ele está chamando a humanidade a produzir frutos dignos de arrependimento. Não é só se arrepender, pecar, se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Tem que haver mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura, mudança de pensamentos. Tem que haver bom senso, tem que haver mudança nas suas vestimentas, tem que haver mudança nas suas palavras, porque senão o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esse lançar no fogo aqui é ser condenado ao inferno. Lembrando de que Jesus já tem a pá em suas mãos, e ele vai limpar, no versículo 17, a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro,
porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga, um fogo inextinguível que nunca se apaga. Os salvos, o trigo, serão recolhidos no celeiro do Senhor, ou seja, irão para o céu. E a palha, os perdidos, os que não se converterem, os que não se arrependerem genuinamente, eles serão queimados num fogo que nunca se apaga. Isso se chama juízo do Senhor, condenação eterna, de acordo com a linguagem bíblica. Então, o que é que o verdadeiro evangelho anuncia? Arrependimento, salvação, juízo. O evangelho chama as pessoas ao arrependimento, porque ele produz salvação ou condenação. E a escolha é nossa. Ao ouvirmos a mensagem do evangelho, nós temos que decidir que postura nós assumiremos. Qual é a decisão que você tomará? Essa é a sua responsabilidade. Diz a Bíblia que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ninguém poderá responder por nós, porque a salvação ela é individual. Os fariseus aqui estavam pensando que a salvação era por ser descendentes de Abraão. Nós temos por pai Abraão. Eles diziam, só pelo fato de serem descendentes de Abraão, eles achavam que já eram salvos, como muitos hoje acham. Eu já sou filho de pastor, eu já sou filho de crente, eu já nasci na igreja, eu já me batizei. Não é assim que a salvação procede, porque João diz, eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Ele não quer apenas uma mudança na aparência, ele quer a mudança a partir do coração. Joel já chamava o povo ao arrependimento do passado, dizendo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com pranto, com choro. É uma conversão de todo o coração ao Senhor. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. E eu me preocupo, amados irmãos, de estar pastoreando alguns que ainda não se arrependeram, de alguns que ainda não têm interesse pelas coisas de Deus, que não estão procurando viver o evangelho genuinamente. A mente nunca foi renovada. Quantas pessoas que estão iludidas, que estão enganando-se a si mesmo com falsos discursos, como diz Tiago na sua carta, porque não estão praticando, e não estão praticando porque nunca nasceram de novo, nunca foram justificadas, nunca foram seladas com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nunca regenerou seus corações, e ainda continua uma velha criatura, continua ainda naquela velha vida, naquele passado tenebroso de pecados, ainda presos e amando ao mundo e seus deleites, quando a Bíblia mostra que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista chama o seu público ali que estão indo, que tem religiosos no meio, tem ladrões no meio, tem prostitutas no meio, tem soldados no meio, tem funcionários públicos no meio, tem pessoas dos vários níveis sociais. Quando ele chama as pessoas ao arrependimento, mostra que elas precisam preparar o caminho para a chegada de Jesus nos seus corações. Aquelas multidões perguntam a João, no versículo 10, o que é que devemos fazer? Porque o verdadeiro evangelho, ele leva-nos a uma mudança de postura. O verdadeiro evangelho leva-nos a perguntar, o que é que eu farei agora, depois de ouvir essa palavra? A pessoa não
pode ouvir o verdadeiro evangelho e permanecer a mesma. Como aconteceu lá no dia do Pentecostes, Pedro terminou de pregar a palavra e a Bíblia diz que compungiu-se-lhe os seus corações. Houve uma profunda tristeza e eles perguntaram: o que é que nós faremos, meus irmãos? Da mesma forma, eles estão ouvindo o evangelho aqui pela boca do profeta João Batista, e essa multidão pergunta: o que é que nós devemos fazer diante dessa palavra? Quando nós ouvimos o verdadeiro evangelho, deve ser a pergunta que deve surgir no nosso coração, na nossa boca, e a partir dessa palavra: o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo, como que eu devo proceder? E João responde, no versículo 11: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ele mostra que quando uma pessoa está verdadeiramente arrependida, ela agora vai se tornar uma pessoa generosa, porque é isso que o evangelho faz. Além de produzir arrependimento, salvação, juízo, ele produz generosidade nos corações. A pessoa, ela deixa de ser gananciosa, e ele está mostrando aqui que quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Antigamente era muito mais difícil de se comprar roupa, de se conseguir roupas como hoje. Hoje você abre o seu guarda-roupa e você às vezes não consegue contar quantas peças de roupas você tem, quantos pares de sapato você tem. Há pessoas que já não conseguem contar quantas casas possuem, quantos carros possuem. E se nós não tomarmos cuidado, meus queridos, se nós não formos verdadeiramente convertidos, ao invés de sermos generosos, nós seremos gananciosos. E aí nós não iremos querer ajudar quem está precisando, a repartir o pão com quem precisa, ajudar a matar a fome de alguém, a sede de alguém. Saiba que um dos critérios do juízo, do julgamento do Senhor, será o pecado da omissão. Quando Jesus Cristo descer como um rei, diz a Bíblia lá em Mateus 25, ele vai se assentar no seu trono de glória, e ele vai separar, diz a Bíblia, as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas à direita, que são os salvos, e os bodes, que são os perdidos, à esquerda. E ele vai dizer para eles, em uma das suas sentenças, para os salvos: vinde, benditos meu Pai, possuí por herança um reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estava nu e vocês me vestiram, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, estive na prisão e vocês foram me visitar, vocês me serviram de alguma maneira. Aí eles perguntaram: quando foi, Senhor, que nós fizemos tudo isso com o Senhor? Jesus disse: quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos irmãos que creem em mim, a mim vocês estão fazendo. Da mesma forma, ele dirá para os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, estava nu e vocês não me vestiram, estive na prisão e vocês não foram me visitar, eu era estrangeiro e vocês não me visitaram, vocês não me serviram. Claro que esse é apenas um dos critérios do julgamento do Senhor, a omissão. Ele vai julgar por pensamento, vai julgar por palavras, por ações. Mas onde que eu quero chegar? No que João Batista está anunciando aqui, que é o verdadeiro evangelho, que mostra que um verdadeiro convertido, um verdadeiro cristão, ele agora vai passar a ser uma pessoa liberal, generosa. Jesus ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber, e a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que amavam as riquezas, que amavam os bens materiais e se perderam por causa disso. Um exemplo é o jovem rico, que porque tinha muitas propriedades,
abandonou Jesus Cristo. Preferiu continuar com as suas riquezas do que com Jesus na sua vida. Um homem que ajuntou, muitas propriedades, muitos alimentos nos seus celeiros, e achou que aquilo era tudo. Naquela mesma noite Deus disse: louco, se nessa noite pedires a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e muitos nessa cobiça se desviaram e sofreram com muitas dores por causa da sua ganância. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Essa é uma grande atitude de um verdadeiro cristão, que verdadeiramente é impactado pelo Evangelho. Ele se torna uma pessoa generosa. Ele não considera as suas coisas somente suas, ele pensa nos outros, ele olha para as pessoas que estão à sua volta e procura ajudar de alguma maneira. Também no versículo 12, alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Mais um grupo aqui que pergunta o que deve fazer. É o grupo dos publicanos, os cobradores de impostos, e vocês sabem que a maioria deles, biblicamente, eram desonestos, eles eram ladrões. Lembra de Zaqueu, o chefe dos publicanos? Eles trabalhavam para o governador de Roma, sendo judeus, e cobravam além do estipulado, e o resto eles embolsavam, eles agiam com desonestidade. Por isso que João Batista diz para os publicanos, sabendo da fama deles: não cobre mais do que o estipulado. O que é que ele está ensinando aqui? Que nós temos que ser honestos. É inadmissível um cristão viver em desonestidade. Nós temos que sermos honestos nos nossos negócios, honrarmos os nossos compromissos. Nós temos, meus queridos, que pagar as nossas contas em dias. E caso você se aperte financeiramente de alguma maneira, você precisa dar satisfação ao comerciante. Você precisa ser honesto no seu trabalho. Você não pode ser um funcionário desonesto, furtar as coisas do seu patrão. Você não pode furtar as coisas da sua casa, dos seus pais, na casa dos outros, porque esse é um grande pecado. A Bíblia diz: não furtarás. Então não cobre mais do que o estipulado. E nós, perguntaram os soldados, no versículo 14, o que devemos fazer? E João responde: não sejam prepotentes, a ninguém maltrateis, não façam denúncias falsas, e contente-se com o salário que vocês recebem, porque o Evangelho ensina-nos a viver contentes, a nos contentarmos. O apóstolo Paulo diz: tendo porém com o que se vestir e com o que comer, estejam contentes. Porque uma coisa leva a outra, amados irmãos. Se nós não vivermos contentes com a vida, contentes com o Senhor, contentes com o que o Senhor nos concede, nós seremos ingratos, seremos consumistas, e a tendência é nós agirmos com desonestidade, porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Então, não façam denúncias falsas. Tome cuidado com o que sai da sua boca. Tome cuidado com as fofocas. Tome cuidado para você não jogar veneno e sujar a integridade dos outros, falar mal dos outros. Nós temos que tomar cuidado, porque isso tudo é pecado, e o Evangelho transforma as nossas vidas para que a gente não viva fazendo denúncias falsas, para que a gente não viva descontente.
para que a gente não viva na ganância, mas que sejamos generosos. E no versículo 15, estando o povo na expectativa, depois que eles ouviram aquela palavra de João Batista, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, só no íntimo o povo já estava pensando se ele não seria o Cristo. Naquele momento João poderia se exaltar, ele poderia dizer: eu sou o Cristo, como muitos falsos profetas querem chamar a atenção para si, enganam as pessoas, chamando as pessoas para si, ludibriam, pregam um falso evangelho, não querem ensinar a verdade para as pessoas. Mas João Batista não, ele era um homem de Deus, ele era um profeta sério, ele não estava aqui nessa terra para receber aplausos dos homens, ele estava aqui para glorificar a Deus. E quando estavam pensando ali que ele era o Cristo, João tratou de explicar a todos no versículo 16: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Então ele mostra quem é o Cristo. É aquele que é mais poderoso do que ele. Ao invés de se vangloriar, de se exaltar, de querer chamar a atenção para si e de querer enganar as pessoas, não, ele está ali para falar de Jesus, porque é isso que o verdadeiro evangelho anuncia: arrependimento, salvação, juízo, generosidade, contentamento, honestidade e Jesus Cristo. A mensagem do evangelho verdadeiro é Cristo. Jesus é o centro. Nenhum pregador pode se autoglorificar, se autoexaltar na presença de Deus, porque senão Deus quebrará as pernas desse pregador, desse profeta. Porque nós não estamos aqui para anunciar a nós mesmos, estamos aqui para anunciar Jesus, para mostrar a glória de Jesus, a glória de Deus, para pregar o santo evangelho, o evangelho que transforma vidas. Por isso que João trata logo de corrigir o pensamento equivocado das pessoas que estão à sua volta. Eu batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, meus amados? O versículo 17 explica. O batismo com o Espírito Santo está aqui no início do versículo 17. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Batismo com o Espírito Santo. Dos salvos, quando você se arrependeu e creu em Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo, você vai ser recolhido no celeiro do Senhor, você vai para o céu. O que é o batismo com fogo? Porém ele vai queimar a palha num fogo que nunca se apaga. Batismo com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, quem batiza com fogo é Jesus. É o batismo da salvação e o batismo para condenação. E eu pergunto: de que lado você está? Em que grupo você está? Você já se arrependeu? O evangelho do Senhor Jesus já transformou sua vida? E assim como muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Nós não sabemos quais são as outras exortações, mas isso é apenas um resumo que Lucas falou. Ele anunciou muito mais coisas que o verdadeiro evangelho anuncia. Mas claro, a sua principal mensagem foi mostrar que Jesus Cristo, que é mais poderoso do que ele, batizaria com o Espírito Santo, com fogo. Que é ele quem tem, amados irmãos, a chave tanto do inferno como do céu. É ele
o único que nos salva, o único que perdoa, foi o único que morreu na cruz pelos nossos pecados, foi o único que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, foi o único que voltou para os céus e de lá voltará para nos buscar e para julgar os vivos e os mortos. E assim, no versículo 18 de Lucas 3, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo, porque é isso que o povo precisa ouvir, o evangelho puro, genuíno, sem misturas, simples. O povo precisa ouvir o evangelho. Foi isso que você ouviu, é isso que você está ouvindo agora, é disso que nós mais precisamos, porque é o evangelho de Jesus que transforma verdadeiramente as vidas. Agora eu concluo essa palavra dizendo para vocês o seguinte, que para que nós permanecemos, para que nós perseveremos em anunciar o puro evangelho, a sã doutrina, principalmente nos nossos dias em que vivemos em um mundo que busca o prazer imediato, um mundo que não tem valores absolutos, que não tem princípios morais, um mundo que está corrompido pelo pecado, depravado espiritualmente, um mundo que não tem temor de Deus, desobediente, que jaz no maligno, dominado por Satanás. Para a gente pregar o evangelho genuinamente nesses dias, puro, sem querer receber o aplauso dos homens, sem querer adocicar a mensagem, tornar a mensagem mais palatável, uma mensagem mais gostosa de se ouvir, atraente, falar o que o povo quer ouvir, para ganhar mais pessoas, para ganhar ibope, popularidade, status social. Se nós queremos pregar o verdadeiro evangelho, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos pagar o preço. Nós vamos ter que pagar o preço, o verdadeiro preço de seguir Jesus. E foi o que João pagou aqui. No versículo 19 e 20 de Lucas 3, o que é que aconteceu com João? Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. O que foi que João Batista fez? Chamou Herodes de adúltero e Herodias de adúltera, condenou o relacionamento que eles estavam tendo, dizendo que era ilícito, que eles estavam em adultério. João Batista disse: não é lícito você, Herodes, possuir a mulher do teu irmão. Veja só, ele corrigiu o rei. Sabe por que ele corrigiu o rei? Porque ele estava ali para agradar o rei dos reis. Amém. Ele estava ali para agradar o Senhor dos senhores. E é por isso que quem está aqui para agradar o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, sempre anunciará a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Ele sabe o preço que tem que pagar, mas ele sabe a quem é que ele vai prestar contas. Eu sei, meus queridos, a quem é que eu vou prestar contas. Eu sei da minha grande responsabilidade de anunciar o evangelho. Nunca foi fácil, nunca será, para aqueles que não querem se corromper, para aqueles que não querem se vender, não querem vender a sua consciência para Satanás. João Batista corrigiu o rei e todas as suas maldades. Sabe o que foi o que aconteceu? Marcos registra que no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, que a Bíblia não diz o nome dela, a tradição chama de Salomé, dançou na presença do rei, certamente uma dança sensual, e aquilo foi uma atração para o rei. Ele já deveria estar chabregado, né, bêbado, e ele começou a desejar a filha de Herodias.
E ele mandou chamar depois e perguntou para ela: o que é que você quer? Pode me pedir qualquer coisa, tudo eu te darei, até metade do meu reino. A filha de Herodias foi consultar a mãe dela e perguntou: mamãe, o que é que eu peço? Ele disse que eu posso pedir até metade do reino. O que é que a senhora me orienta? A mãe dela disse a Herodias: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Eu quero a cabeça de João Batista num prato. Vocês notem aí, abrindo um parênteses aqui, que por causa do ódio que ficou instalado no seu coração, ela preferiu a cabeça do profeta de Deus, do homem de Deus, que só fazia o bem, porque ele a corrigiu, do que metade do reino. O que é que o ódio é capaz de fazer? A pessoa vai se vingar, a pessoa vai querer matar o outro. Mas por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor a Jesus, por causa da sua fidelidade ao Evangelho, por não temer aos homens, temer a Deus. Lembrando do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, 29, 30: não temam os que matam o corpo, mas temam aquele que tem poder para lançar a alma e o corpo no inferno. A esses vocês devem temer. Era esse que João temia. E a Bíblia diz no versículo 20 que ele acrescentou a todas as outras maldades ainda esta: mandou prender João. E ali depois o decapitou, mandou decapitar, e mostrou publicamente a cabeça de João Batista num prato, porque ele amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus, o rei. Diferente de João, que amava mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Ele estava aqui para agradar a Deus, para ser fiel ao Senhor. Então você está disposto a agradar ao Senhor? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a viver o Evangelho genuinamente? A andar na contramão dessa cultura, na contramão do mundo? Você está disposto a ser diferente do mundo, a ser santo como Deus é santo, a viver em santo temor, em obediência à palavra? Mesmo que todo mundo esteja fazendo, você não vai fazer igual, porque você está aqui para agradar o Senhor. Você está disposto a agir como o profeta de Deus, João? Então, se você estiver, curva a sua cabeça nesse momento e diga isso para Deus. Diga: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, e eu sei que sozinho eu jamais conseguirei, por isso eu peço tua ajuda. Eu peço que o Senhor encha-me com teu Espírito Santo, que o Senhor me capacite a continuar sendo transformado por esse Evangelho, a viver de todo o meu coração, honrando ao Senhor. Que esse Evangelho santo, puro, continue transformando a tua vida, meu querido, minha querida. Continue mudando os seus pensamentos. Que todas as vezes que você ouvir essa palavra, que você pergunte: Senhor, o que é que eu devo fazer a partir de agora? Toma minha vida nas tuas mãos, usa-me para o louvor da tua glória. Mas não se venda, consciência, não se venda, não se corrompa. Procure ser fiel, procure ser honesto, procure ser generoso. Não viva apenas de aparência, porque Deus conhece os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. Sabe de que nós temos pouco tempo nessa terra para fazer a vontade de Deus, para influenciar a vida das pessoas de maneira positiva, para marcar a vida de pessoas, para ajudar na salvação de outras pessoas, para arrebatá-las do fogo do inferno. Então, enquanto a gente puder, vamos deixar ser usados pelo Senhor, para o louvor da sua glória, para resgatar pessoas das trevas para a maravilhosa luz, para tirar pessoas do inferno para levá-las para o céu. Seja um profeta de Deus, honre o nome do Senhor com a sua vida, pregue o Evangelho, evangelize, compartilhe a sua fé, e principalmente viva
Mostre com a sua vida Jesus presente, sendo engrandecido, sendo glorificado através do seu proceder, dos seus atos. E como João Batista, reconheça, para finalizar, que você não é digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, que nós não somos dignos nem de desamarrar, nem de desatar as sandálias, as correias das sandálias do Senhor. Que importa que o nosso Cristo cresça e que nós diminuamos, que Ele seja engrandecido, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, que Ele seja amado, que Ele seja entronizado, verdadeiramente adorado na nossa vida, e que o nosso anseio, a nossa fome jamais cesse, mas pelo contrário, a nossa fé se renove, que o nosso desejo por pureza, purificação, por santidade só cresça cada vez mais, e principalmente para viver anunciando o Santo Evangelho, defendendo o Santo Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, como Ele é, sem adultério, sem misturas, sem adulterar o Evangelho, sem diluir o Evangelho, mas ficar apenas com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque mesmo que desça um anjo do céu e anuncie outro Evangelho, seja anátema, amaldiçoe, condene qualquer atitude, qualquer procedimento que vá contra a palavra, que vá contra a vontade do Senhor, condene. Não apenas obedeça, mas reprove os atos malignos, como fazia o profeta João. Reprove, corrija, claro, com amor, com humildade, com mansidão, e assim Jesus Cristo será cada vez mais glorificado na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar e depois estaremos orando, finalizando esse culto, esse trabalho nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Aleluia. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder, se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos, aleluia, e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, ao menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de Deus, que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É
Amém? Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor com os irmãos. E amanhã, se Deus permitir, lá da nossa residência, a partir das 10h30 da noite, estaremos trazendo mais uma palavra abençoada para cada coração. Assim como todos os dias, desde o dia 23 de março, nós estamos diariamente trazendo uma live, uma palavra aqui pelo Facebook. Estão todas gravadas para que você possa ouvir e compartilhar. E compartilhe mais essa palavra. Não se envergonhe do Evangelho, como diz Paulo, lá em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o meu justo viverá pela fé. Amém? Então esse é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o poder transformador de Deus, o Evangelho. Então, compartilhe esse Evangelho, compartilhe essa palavra, para que mais vidas sejam abençoadas e tocadas. Em breve eu creio que nós iremos retornar aos nossos cultos presenciais. Eu acredito que não vai demorar mais muito tempo assim. Então vamos continuar orando, pedindo a Deus para abrir essas portas que estão fechadas, e no tempo certo nós estaremos retornando à nossa congregação, porque o desejo do salvo é estar cada vez mais próximo dos irmãos e próximos do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto. Sabemos das dificuldades, ainda temos que estar longe dos nossos irmãos fisicamente, mas estamos perto espiritualmente. Agimos, meu Deus, pela fé, vivemos pela fé e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso refúgio e que o Senhor é quem está no controle dos mínimos detalhes da nossa vida. No tempo certo o Senhor há de intervir e há de pôr um ponto final nessa pandemia, para que os cultos voltem à sua normalidade e o Teu nome continue sendo glorificado, vidas continuem sendo alcançadas em nome do Senhor Jesus. Que esse Evangelho continue transformando as nossas vidas, abençoando cada coração, as famílias, meu Deus, que sejam transformadas, que o arrependimento genuíno e verdadeiro seja produzido em cada coração, e os frutos dignos de arrependimento que sejam produzidos, para que haja santidade, pureza e verdadeira adoração para o Teu santo nome. Nós oramos, ó Pai, assim, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, meus queridos, minhas queridas. Deus abençoe e até amanhã, domingo, 7 horas da noite. Então aqui no templo só domingo agora, sério. E aí, nos outros dias é na nossa casa. Você pode estar acompanhando 10h30 da noite ou então depois ouvindo a mensagem já gravada. Um grande abraço, fique na paz, durma na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.